Olá, meu nome é Bruno Boneto, eu sou educador financeiro e eu ajudo profissionais liberais autônomos a conquistarem a sua previsibilidade financeira. Hoje eu vou falar sobre como começar nos investimentos sem ficar na poupança. Aliás, eu vou explicar para você por que a poupança não costuma ser uma boa opção de investimentos. Fica aqui comigo até o final que você vai entender bem e saber onde colocar a sua reserva que vai te trazer previsibilidade financeira. Então vamos lá. No Brasil, quando se pensa em investimentos, a maioria já considera a caderneta de poupança, famosa, a opção mais popular que existe de investimentos. E é muito fácil investir na poupança. Você tem a sua conta bancária, automaticamente você transfere para ela o dinheiro que está na conta corrente, só alguns cliques e já está. Além do mais, é comum o pensamento de que a poupança é segura, aliás, de que é 100% segura, que não tem risco nenhum de você perder dinheiro com ela, certo? Errado. A poupança nem nenhum investimento que existe é 100% seguro. Qualquer um tem algum risco e esse risco deve ser considerado. E mais, existem opções de investimentos mais seguros que rendem mais do que a poupança. Eu vou falar aqui para vocês quais são, ou seja, não faz sentido mesmo escolher pela poupança. Mas qual que é o problema da poupança? Ela rende pouco, basicamente. Em relação à segurança, de fato, ela é bastante segura, apesar de não ser 100% segura. O risco está em o banco onde você costuma ter conta poupança quebrar. Nesse caso, o valor que você tiver nessa poupança, se for menor que R$250 mil, vai estar garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo onde todos os bancos depositam um pedaço pequeno do dinheiro que nós colocamos neles. Seja o dinheiro que está na conta corrente, seja o dinheiro que está na poupança, seja o dinheiro que esteja em outros tipos de investimentos também, de bancos. Só para citar, sem se preocupar com esses nomes, tá? CDB, LCI, LCA, letras de câmbio. Esses, além da poupança e do dinheiro na conta corrente, também são garantidos pelo FGC. Então, se eu tiver menos que R$250 mil, mesmo que o banco quebrar, eu estou garantido, certo? Bom, digamos que quase certo. Até hoje, sim, todos os bancos no Brasil que quebraram, desde que surgiu o FGC, foram garantidos por ele. Mas e se acontecesse de quebrar vários bancos ao mesmo tempo? Será que o FGC teria dinheiro para socorrer todos eles? Pois é, o FGC ele tem 2,5% do dinheiro garantido por ele em caixa. Mas eu não quero ser catastrófico aqui, tá? É só escolher um bancão desses grandões que estão aí que você fica mais tranquilo. Afinal, a chance do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú ou Santander quebrarem é bem pequena, né? Convenhamos. Muito bom. Falamos da segurança, mas e a rentabilidade? Por que ela é tão ruim? A rentabilidade da poupança hoje é a seguinte: 0,5% ao mês mais a TR. TR é uma sigla que significa taxa referencial, que hoje é quase zero. Então pense que é zero porque ela é insignificante, aí fica mais fácil fazer a conta. Então a poupança rende 0,5% ao mês, para facilitar a conta, né? Além disso, ela só rende uma vez por mês, ou seja, se eu deixar meu dinheiro na poupança por 29 dias ou tirar um dia antes de completar um mês, não vai render nada. Ok, agora só para vocês terem uma ideia de como ela é ruim. A inflação de março de 2022 foi de 1,62%, só em março. Olha como a poupança perdeu para a inflação, rendendo os míseros 0,5%. Tá bom, já entendemos que a poupança é ruim, mas se é assim, o que a gente vai fazer então para investir? Quais são as alternativas? Olha, eu já vou falar das alternativas, mas antes de falar das alternativas de investimentos, eu preciso falar de outro assunto, porque sem ele, não faz nenhum sentido pensar em um tipo ou uma modalidade de investimento. O tempo todo, pessoas que eu conheço me procuram dizendo: Bruno, eu quero investir nesse fundo, nessa ação, nessa criptomoeda. Você acha que é uma boa escolha? E a primeira pergunta que eu sempre faço é: qual é o seu objetivo com esse investimento? Eles respondem normalmente uma das duas respostas, né? O objetivo é ganhar dinheiro, simplesmente, ou então respondem, não sei. Todo mundo pretende ganhar dinheiro com os investimentos, ter uma rentabilidade, né? Sendo a melhor possível, claro, dentro da possibilidade daquele investimento. Mas isso não pode ser o objetivo. O objetivo é fazer uma viagem, comprar um carro, sei lá, um apartamento, pagar a faculdade do filho,
fazer uma pós-graduação, fatos pontuais para os quais a gente pode atribuir um preço, um prazo e estabelecer um planejamento para você alcançar. E dentro do meu método, eu uso a técnica das 3 caixas para dividir os investimentos. Ela funciona para qualquer momento da vida, sem exceção. Ou seja, qualquer que seja seu objetivo, você conseguirá incluir nessas 3 caixas. Vocês vão ver por quê. Essas 3 caixas são: a primeira é a da reserva de segurança, a segunda é a dos sonhos e a terceira é a da independência financeira. Eu vou explicar do que se trata cada uma delas. A primeira caixa é que nós vamos tratar melhor nesse vídeo, que é a da reserva de segurança. Essa reserva, ela garante seu salário fixo. Ela faz com que você não precise resgatar o dinheiro das outras duas e te salva diante dos imprevistos naturais que costumam acontecer ao longo da nossa vida. Um conserto do carro ou da casa inesperados, um imprevisto de saúde, a perda repentina de clientes, uma pandemia. Qualquer evento inesperado em nossa vida que exija um gasto relevante, é para isso que a reserva de segurança serve. É interessante mesmo deixar claro que se trata de imprevisto, porque aniversários de pessoas próximas acontecem todo ano e não são imprevistos. IPVA, IPTU, qualquer outro tipo de imposto também não são imprevistos. Gastos com datas comemorativas, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, mesma coisa. É importante você considerá-los antes no seu planejamento para poder controlar os gastos, de cada evento e colocá-los dentro do que foi previsto, sendo esse previsto de acordo com o que você dispõe para aquela data. Não são imprevistos, certo? Maravilha, vamos para a segunda caixa agora, que é a caixa dos sonhos. Nessa caixa entram as metas que você tem, as metas que alimentam os seus sonhos. São aqueles objetivos bem pontuais, uma pós-graduação, um curso específico, uma viagem maior, a troca ou uma compra de um carro, de um imóvel, algum bem específico que você queira comprar, uma reforma, enfim. E como são objetivos pontuais, eu tendo a primeira caixa completa, a da reserva de segurança, ou pelo menos sendo uma boa parte dela, eu posso escolher para essa caixa investimentos que me dão mais rentabilidade, mas que por isso prendam o meu dinheiro por algum tempo. Desde que, claro, esse prazo, esse tempo, esteja de acordo com o prazo e o tempo do meu objetivo também. Eu diminuo a chamada liquidez, que é a capacidade de converter algo em dinheiro, ou seja, o tempo que demora para eu sacar o dinheiro do meu investimento. Diminuo a liquidez e aumento a rentabilidade. Posso ganhar mais com esse investimento. Ele é o oposto da reserva de segurança, porque na reserva de segurança eu não sei quando que eu vou usar o dinheiro. Aliás, eu espero que eu nem use. Aqui eu sei muito bem quando eu vou usar, porém normalmente serve para um objetivo com prazo definido e menor que 10 anos, pelo menos em geral. Então o ideal é usar renda fixa para essa caixa. Alguns exemplos de investimentos de renda fixa: Tesouro Direto, CDBs, LCI, LCA, letra de câmbio, CRIs, CRAs e debêntures. Mas nunca invista sem saber exatamente o que você está fazendo, sem ter claro como funciona aquele investimento onde você está colocando seu dinheiro. E o resultado esperado dessa caixa é você pagar menos pelo que você quer, sendo que você vai usar os juros para que eles paguem o resto que você precisa para o seu objetivo. Pelo fato de ter se planejado antes de fazer a compra, diferente de quem compra parcelado e vai pagando os juros depois, seja do cartão de crédito, seja de um financiamento ou de qualquer tipo de empréstimo. Muito bom. Para concluir as caixas, vem a terceira, que é a da independência financeira. Essa caixa é a que vai permitir que você pare de trabalhar um dia, ou reduza o seu trabalho, ou te permita até ainda mudar de atividade. Resumindo, ela te permite trabalhar se você quiser, quando você quiser e quanto você quiser. Tem gente que chama de aposentadoria, mas eu não gosto dessa palavra. Acho que remete a algo velho, a ideia de aposento, de você ficar em casa o resto da vida. E hoje, ao meu ver, já não reflete mais a realidade. Muita gente quer não precisar de trabalhar pelo dinheiro, mas continuar produzindo, aportando serviços úteis para a sociedade, vivendo a vida de uma forma mais livre. É isso que a terceira caixa permite. Independência, total liberdade financeira.
E aqui a ideia é aumentar o chamado risco nos investimentos. Por quê? Porque você tem o prazo a seu favor. Aqui os investimentos são para pelo menos 10 anos, mas em geral são 20, 30 ou até 40 anos. E dessa caixa dá para falar muito, muito, muito. Ela é a mais complexa, sem dúvida nenhuma. Mas não é o foco aqui desse vídeo. Eu só queria explicar para vocês quais são as 3 caixas. Se você achar interessante, eu posso fazer mais vídeos a respeito deste assunto. É só me falar ali nos comentários. Muito bem. Agora, voltando para a primeira caixa. Vamos aprofundar nela. O investimento a ser escolhido para essa caixa precisa necessariamente atender a 2 condições. Primeira, ter máxima de segurança. Eu tenho que ter certeza que eu não vou perder o dinheiro, que eu não vou perder aquele dinheiro. E máxima liquidez, que nesse caso é a possibilidade, como eu comentei antes, de resgate do valor e nesse caso em particular, em no máximo 1 dia útil. Vou explicar. Qualquer investimento é passível de algum nível de risco, ou seja, nenhum investimento, na verdade nada na vida, é 100% seguro. Porém, para a reserva de segurança é importantíssimo nós escolhermos um investimento que tenha uma segurança bem alta. Valendo até o trocadilho aqui de segurança, né? Aqui não tem margem para se arriscar, para tentar ganhar mais. É simplesmente guardar o dinheiro que pode ser necessário em algum momento. Não procure escolher esse investimento por conta da rentabilidade, porque determinado fundo ou banco está pagando mais. Vá pela segurança e garanta a liquidez diária. Ou seja, só invista para a reserva de segurança, onde você consiga sacar a qualquer momento ou em no máximo 1 dia útil. Liquidez, como eu já disse, é a capacidade de converter algo em dinheiro. Nesse caso, de transformar o investimento em dinheiro. Em outras palavras, em quanto tempo você consegue sacar, ter essa grana na sua mão. Lembra lá da segunda caixa que eu comentei que existem opções de investimentos que, em troca de algum maior retorno, prendem o seu dinheiro por algum tempo e às vezes cobram até uma penalidade para te devolver antes do prazo determinado. Esses tipos de investimentos não são opções para a reserva de segurança. Ficou claro? Maravilha! Então já sabemos quais são as características necessárias para podermos escolher um investimento para a reserva de segurança e falamos também bastante sobre objetivo, sobre por que escolher uma caixa ou outra, ou um investimento ou outro. Agora nós podemos falar sim das opções, como eu tinha comentado. Vamos lá. Nós vamos falar de 4 opções aqui. Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, contas de pagamento e fundos Selic. Porém, preciso deixar claro aqui um alerta para vocês. Eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra. Beleza? Nesse vídeo. Nenhuma mesmo. Só estou passando conhecimento para você analisar, ver se faz sentido e, se fizer, tomar a sua própria conclusão. Eu acredito que ninguém melhor que você mesmo para cuidar do seu dinheiro. E eu quero te ajudar nisso. Então nunca faça o que eu ou qualquer pessoa disser. Ouça aqueles em quem você confia, analise e você mesmo tome a sua própria conclusão, sendo responsável pelas consequências dela. Vamos lá. Tesouro Selic. Esse é o tipo de investimento mais seguro que existe no Brasil. Você, ao investir no Tesouro Direto, está emprestando dinheiro para o governo, que vai te pagar um juro em troca desse empréstimo. Só tem que tomar cuidado com o seguinte. Tesouro Direto é o nome do Programa do Tesouro Nacional, pelo qual é possível que pessoas físicas emprestem dinheiro para o Tesouro em troca de rentabilidade. Existem 3 modalidades de empréstimos ou de investimentos no Tesouro Direto. O Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Eu não vou entrar em detalhes de cada um deles nesse vídeo, porque não é o nosso objetivo. Só preciso deixar claro que o único desses 3 tipos de tesouro que serve para a reserva de segurança é o Tesouro Selic, beleza? Cuidado com isso. Os 3 possuem segurança, uma vez que o dinheiro vai estar de qualquer forma lá no Tesouro Nacional, ou seja, a chance de tomar um calote fazendo esse empréstimo é baixíssima, né? Muito pequena. Mas no caso do Tesouro Pré-fixado e do Tesouro IPCA+, se você tiver que resgatar esse dinheiro antes do prazo de vencimento, quando você vai comprar o tesouro, sempre aparece um prazo daquele investimento. Então, se você tiver que resgatar antes do prazo, você pode perder dinheiro.
pode resgatar até mesmo menos do que você colocou lá. Isso o pré-fixado e o IPCA+. Como eu disse, não vou entrar em detalhes do porquê disso acontecer. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando o porquê disso, mesma coisa. Escreve aqui nos comentários que eu faço. Bom, então sobre o Tesouro Selic. Você pode investir no Tesouro Selic por meio do seu banco ou de uma corretora de valores. Hoje em dia, a maioria não cobra mais taxas para investir no Tesouro. Mas mesmo assim, vale a pena olhar no site do Tesouro se o seu banco ou a sua corretora cobra. Se cobrar, abra conta em outro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do site do Tesouro, onde você pode verificar se a sua instituição cobra ou não taxa. Mais um detalhe, sobre todos os investimentos que eu vou comentar aqui neste vídeo, da primeira caixa, incide imposto de renda sobre os investimentos da primeira caixa, fique bem claro. Mas fique tranquilo que quando você for resgatar seu dinheiro, ele já vai vir com a rentabilidade menos o imposto. O próprio banco ou corretora são responsáveis por pagar esse imposto para o governo e já tiram do seu dinheiro. E ele vai incidir só sobre o que render. Ainda assim, todos esses investimentos, mesmo tirando o imposto, rendem mais do que a poupança, que é isenta de imposto de renda. Curioso, né? Vamos lá. Segundo investimento. CDB de liquidez diária. Essa é a forma mais comum depois da poupança de você emprestar dinheiro para o banco. Qual é a segurança desse investimento? Em termos de segurança, é a mesma que a da poupança. É a mesma do banco que você está investindo. Se é um banco grande, provavelmente vai ter pouquíssima chance de quebrar. E mesmo se quebrar, ele tem o FGC. Lembram que eu falei lá da parte da poupança, né? Então, o FGC ele também garante os CDBs de todos os bancos. Então, você pode pensar na segurança de forma dupla. Banco grande e FGC. Mas FGC até R$250 mil. Além disso, fica só por conta do banco. Beleza? Mas cuidado, porque existem CDBs que não são de liquidez diária. É diferente do Tesouro Selic, que sempre tem liquidez diária. Então verifique em quanto tempo você consegue sacar o dinheiro investido no CDB que você for escolher. E se for mais que um dia útil, ele não vai servir para a reserva de segurança. Quanto à rentabilidade, minha sugestão, procure CDBs que rendam no mínimo 100% do CDI. Porque isso equivale mais ou menos ao que rende o Tesouro Selic. E hoje em dia tem várias opções de CDBs até em bancos grandes com essa rentabilidade. Mais uma vez, se o seu banco não tem essa opção, abra conta em outro. Simples assim. Terceira opção de investimento para a reserva de segurança, as contas de pagamento. O que são contas de pagamento? São fintechs, instituições financeiras que não necessariamente são bancos, mas que quase funcionam como um banco. Essa é uma nova modalidade e existem já várias opções. São aquelas contas que você abre, transfere dinheiro para lá e usa como forma de pagamento em estabelecimento, de maneira geral. Muitas delas também disponibilizam cartão de débito ou de crédito. Vou citar algumas aqui para ficar mais fácil. Nubank, PicPay e Mercado Pago. Mas tem várias. Acontece que, como regra do Banco Central, o dinheiro seu que está nessas contas precisa estar também no Tesouro Direto. Então, pelo menos em tese, elas são bem seguras, porque se alguma quebrar, você não vai perder seu dinheiro, ele vai estar lá no Tesouro Nacional, que, como eu disse, é o lugar mais seguro do Brasil para se investir. Eu falei em tese, por quê? Até hoje, nenhuma fintech quebrou para nós vermos na prática como é que vai ser. E como nós estamos no Brasil, né, a gente já sabe que aqui é vendo para crer. Além disso, em geral, o dinheiro que fica nessas carteiras rende no mínimo o que rende o Tesouro Selic. Pelo menos no caso dessas três que eu citei. Ok, então abarca a questão da liquidez diária, uma vez que eu consigo sacar o dinheiro a qualquer momento. Aliás, eu não preciso nem esperar um dia útil. Sábado de madrugada, se eu quiser, eu consigo sacar o dinheiro ou fazer um Pix dessas contas. Tá? Só tome cuidado com a questão da segurança, que é o outro ponto que eu falei, né, da reserva de segurança. Quanto ao risco de quebrarem, eu já falei dessas três, eu acho pouco provável. Mas não dá para pôr a mão no fogo. Agora, já ouvi falar de casos em que o celular foi roubado e raparam a conta da pessoa. Ou, em relação ao PicPay, de casos de bandidos que descobriram a senha e conseguiram também tirar dinheiro de lá. Então, se forem usar,
eu sugiro deixar uma parte não tão grande da reserva de segurança nessas contas, beleza? Eu digo isso como uma medida de máxima segurança, tá? Eu uso o Nubank, por exemplo, há bastante tempo, desde que surgiu a NuConta, e nunca tive esse tipo de problema. Aliás, pelo contrário, sempre me pareceu bem tranquilo, bem fácil de usar, inclusive. Já em relação ao PicPay, não posso dizer a mesma coisa. Eu tive problemas tanto em transações como no atendimento deles. Então fica de olho e se tiver alguma dúvida maior, me escreva aqui que a gente vai conversar. Bom, faltou a última opção que eu comentei aqui, que são os fundos Selic ou fundos DI. Normalmente aparecem com esses nomes. Esses fundos eles fazem o seguinte, basicamente eles compram Tesouro Selic. É isso mesmo, é uma forma de você investir em Tesouro Selic. Mas então qual que é a vantagem? Eu vou lá e compro Tesouro Selic, não é? Tem duas vantagens, desde que o fundo tenha taxa de administração zero. Tá? Duas vantagens desses fundos em relação ao Tesouro Selic. Você pode encontrar fundos assim, com taxa de administração zero, nas seguintes corretoras. Na XP, na BTG, na Orama, na PI e na Vitrio. Deve ter em outras também, mas nessas até hoje, pelo menos, é certeza que você vai encontrar. E fique de olho se a taxa é zero mesmo, beleza? Se não for, não vai valer a pena. Lembra que eles estão fazendo o simples favor para você de comprar Tesouro Selic. Não faz sentido você pagar alguém para fazer isso para você. Bom, qual que é a outra vantagem? Quando nós compramos o Tesouro Selic diretamente, a gente precisa pagar uma taxa chamada taxa de custódia, que é baixa, é de 0,25% ao ano, mas é uma taxa a mais. Aqui nos fundos Selic ou DI, você não tem essa taxa. E também, pelo Tesouro Selic, você sempre tem que comprar múltiplos do título do Tesouro. Não se preocupe se você não entender bem essa parte, tá? Ela não é tão importante. Mas o fato é que você consegue investir no Tesouro Selic por volta de R$140, ou o dobro, o triplo, o quádruplo e assim por diante desse valor. Ou seja, se você quiser colocar menos do que R$140 ou um valor intermediário entre 140 e 280, por exemplo, você não consegue. Já no fundo Selic ou DI, em geral você tem um valor mínimo para entrar, que não costuma ser alto, e depois você consegue colocar o valor que você quiser, não tem limite. Beleza, essas são as 4 opções que eu considero para a reserva de segurança. E eu vou dizer que eu prefiro deixar a minha reserva dividida em 2 ou até 3 opções dessa, por uma questão ainda maior de segurança. Isso é uma opção minha, tá? Não é necessário. É uma precaução a mais, mas fica aí a minha sugestão. E eu prefiro CDB de liquidez máxima, liquidez diária, de um banco confiável, obviamente, e um fundo Selic ou DI. Para mim, essas duas são as melhores opções dentro de tudo isso que eu falei. Muito bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, que você agora saiba um pouco mais sobre investimentos e principalmente como dar os primeiros passos para montar a sua reserva de segurança, tão importante e tão necessária para alcançar a previsibilidade financeira e principalmente sendo um profissional liberal autônomo. Deixa aqui seu like se você gostou, isso ajuda bastante o canal, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e acaba mandando ele para mais pessoas. E se ficou alguma dúvida sobre qualquer ponto aqui que eu comentei, dúvida, sugestão, crítica, fica à vontade. Escreva aqui nos comentários. Para mim vai ser um prazer enorme ler o que você escreveu e responder. Um beijo e até a próxima.